A paz do Senhor, meus queridos. Aqui quem está falando é o Bruno Leite e vamos começar mais um vídeo pro canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no meu canal, ative o sininho de notificações, compartilhem para que outras vídeos venham ser alcançadas. Ajude o canal, tá bom? Para a gente chegar na média dos 200 inscritos, tá? Aleluia, glória a Deus. Eu vou deixar uma palavra breve aqui para vocês. E está escrito no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 31 ao verso 39. Aleluia. Carta que o apóstolo Paulo vai escrever à igreja de Roma, né? Romanos, capítulo 8, versículo 31 ao 39. Perdão, gente. Diz a palavra. O que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo poupou o seu filho poupou antes, o entregou por todos nós, como nós não nos dará com ele todas as coisas? E quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? E como está escrito, por amor a ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matador. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Até aqui, meus queridos. Meus queridos, o apóstolo Paulo, quando ele escreve essa carta à igreja de Roma, aqui você vê que Paulo ele estava preso, né? E aqui você vê que Paulo, quando ele fala isso, ele está passando por um processo difícil. Mas você vê que quando nós somos chamados para pregar a palavra, vamos passar por situações difíceis, delicadas, complicadas, que aos nossos olhos pareça não ter recurso, que aos olhos humanos pareça não ter jeito, né? Mas nós entendemos, meu querido, que quando nós servimos a Deus, o Senhor nunca prometeu facilidade para mim e para você. Porque o próprio Jesus ele vai falar no livro de João, capítulo 16, versículo 33, ele diz que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo porque eu venci o mundo. Então isso mostra, meu Deus. Eita glória! Ai, rabacai! Abacadarabasuricante, meu Deus! Estou sentindo a presença. Calaceia. Calabaio. Meu Deus. Então você vê que o Senhor nunca prometeu facilidade para nós. E nós sabemos, meu querido, que quando nós somos chamados para fazer a obra, o inimigo ele vai tentar de diversas formas parar a minha e a tua caminhada. Porque nós sabemos, meu querido, que a nossa luta é constante. Por que, obreiro Bruno? Efésios 6,12 diz, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra principado, potestades, príncipes das trevas e contra as hostes espirituais do mal nos lugares celestiais. Então nós sabemos, meu querido, minha querida, que a nossa luta que passamos é constante, não é carnal, é espiritual. E nós sabemos que o inimigo ele vai tentar de diversas formas parar a obra a qual o Senhor tem nos chamado.
E você vê que quando eu leio essa passagem de Romanos 8, versículo 31 ao 39, me lembra de Neemias. Por que, obreiro Bruno? A Bíblia vai dizer no livro de Neemias, capítulo 6, que quando Neemias estava construindo os muros, ou estava reparando os muros, Sanbalate e Tobias tentaram parar aquela construção. E ali você vê que Sanbalate e Tobias falaram para Neemias, desce. E você vê que Neemias vai falar no versículo 3 de Neemias 6. Eu estou numa grande obra e não posso parar. Deus está falando. Não importa a situação que você está passando. Mesmo que venha a afronta, mesmo que venha o levante, se Deus te chamou para uma grande obra, não pare, porque Paulo diz, aquele que começou a boa obra é fiel a aperfeiçoá-la até o dia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, basube canta mais. Harabacanda labaçou. Harabacandai. Beganda cabanda. Oh, é calabaio. Bacaiaçô. Eita, meu Deus, eu tô sentindo a presença do papai aqui. Oh, aleluia. Porque entenda, meu querido, quem é escolhido por Deus, Deus, ele guarda aqueles que foram chamados para fazer a obra. Porque nós sabemos que quem anda na justiça de Deus, Deus guarda. Quem anda na justiça de Deus, Deus livra. Quem anda na justiça de Deus, Deus sustenta, meu querido. Porque a Bíblia vai dizer no livro de Salmos, capítulo 34, versículo 19, o salmista diz, muitos são as aflições do justo, mas Deus os livra de todas. No livro de Salmos, capítulo 23, versículo 4, Davi diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. No livro de Salmos, capítulo 91, versículo 7, que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Então nós entendemos, meu querido, que Deus guarda aquele que é chamado para fazer a boa obra. Porque também o salmista Davi vai dizer no livro de Salmos, capítulo 17, versículo 8. Esconde como a menina dos seus olhos, e guarde debaixo de suas asas. Porque nós sabemos que quem toca na menina dos olhos de Deus, está tocando nele também. Porque quem é escolhido, Deus guarda. Quem é escolhido, Deus livra. Quem é escolhido, Deus vai blindar. Meu Deus. Eita glória! Ai, abacai! Abacadabaçô! Meu Deus! Então nós sabemos, meu querido, perdão, que quem é escolhido de Deus, Deus ele vai se responsabilizar. Porque foi Ele que nos escolheu, foi Ele que nos chamou. Porque a Bíblia vai dizer no livro de João, capítulo 15, versículo 16, Jesus disse, não foi vocês que escolheram a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto. Que fruto é esse, obreiro Bruno? Frutos do Espírito, frutos espirituais. Né? Para que o vosso fruto permaneça, a fim tudo quanto pedis meu nome, eu lhe concederei. O profeta Isaías também vai dizer no livro, no capítulo 43, versículo 1, vai dizer, porque eu te formei, tu Jacó, e te criei, ó Israel, porque eu te remi, e te escolhi, e te chamei pelo teu nome, porque tu és meu. Então nós entendemos que Deus, Ele nos escolheu, porque mesmo que muitos não acreditam no seu chamado, mesmo que muitos tentam parar a tua caminhada, lembre-se, Deus é contigo em todas as situações. Como também Deus fala a Josué, capítulo 1, versículo 9. Não te mandei eu, esforça-te, tem de bom ânimo, não pasmes, não espantes, porque eu sou contigo por onde quer que andares.
Então nós sabemos que Deus é o mesmo Deus de perto, o mesmo Deus de longe, meu querido. E nós entendemos que Deus, Ele guarda a minha e a tua vida, conforme a gente esteja no centro do querer e da vontade dEle. Porque é Ele que nos escolheu, Ele que nos chamou para uma grande obra, nos chamou para ser a diferença nessa terra. Porque nós sabemos que quando nós somos chamados para ser a diferença, é para nós o quê? Fazer o querer e a vontade dele. Por isso que o apóstolo Paulo ele vai dizer no livro de Colossenses capítulo 3, versículo 17. Perdão, gente. Tudo que você fazer por palavra ou por obras, fazer tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças ao Deus Pai. Então isso mostra, aleluia, que tudo que nós faz é para quem? É para Deus. E nós sabemos que quando nós façamos a obra do Senhor, muitas vezes tem situações desagradáveis, ruins, né? Para nós entender que tudo que Deus permite não é para nos matar, não é para prejudicar. Tudo que Deus permite é para que o nome dele venha a ser glorificado. E entender que tudo que Deus permite não é porque você falhou, não é porque você pecou, não é porque você errou. Nem sempre tudo que acontece na minha, na tua vida é por causa de pecado, é por causa de erro, meu querido. Muitas vezes é porque... Perdão. E muitas vezes é porque Deus ele vai manifestar a obra que Deus tem na minha, na tua vida. Porque se ele começou, ele vai terminar, meu querido. E mesmo que muitos tentam se levantar contra a tua vida, mesmo que muitos tentam predizer a sua queda, porque você vê que tem pessoas que dão tapinha nas suas costas, que falam que é amigo, que falam que quer ajudar, mas querem te levar para uma emboscada, querem te levar para o buraco, meu querido. Porque entenda uma coisa, meu querido, porque enquanto uns tentam te derrubar, tentam te arruinar, tentam predizer a sua queda, tentam te levar pro buraco, vai ter sempre alguém te incentivando, te levantando, te animando para você continuar, para desfrutar das promessas que Deus tem para mim e para você. Aleluia. Porque nós sabemos que não é fácil, meu querido. Porque quantos hoje que infelizmente que estavam na obra, fazendo o que o Senhor, louvando, adorando, pregando, fazendo o que o Senhor, mas por meio de situações acabou parando. Por meio de uma luta, por meio de uma afronta, ou por meio de algo desagradável, muitos acabou deixando o primeiro amor. E é o que acontece, meu querido. Muitos que estavam na presença, que são chamados para uma obra, não estão mais. Por isso que Jesus vai falar em Mateus 24:12. E por se multiplicar em cuidar, amor de muitos se esfriaria. E é o que está acontecendo. Pessoas estão se esfriando. Pessoas estão deixando a vontade do Senhor de lado. Né? Porque você vê que tem pessoas que olham para a situação, olham para a luta, olham para as dificuldades. Entenda uma coisa, meu querido, não olha para a situação, não olha para a afronta, não olha para aquele que fala mal, que te julga, meu querido, olha para o alvo, meu querido, que é o Senhor. Por isso que o apóstolo Paulo também vai dizer na carta de Colossenses, capítulo 3, versículo 2, buscar as coisas do que são de cima e não os que são da terra. Tem pessoas que infelizmente estão focadas nas coisas da terra do que focar nas coisas do céu. Porque nós sabemos, meu querido, minha querida, que as coisas da terra são passageiras, mas aquilo que Deus preparado para mim e para você é para sempre, meu querido. Mas muitos infelizmente não compreendem dessa maneira. Por quê? Porque muitos infelizmente estão parando por coisas bobas, por coisas simples, né? E de vez olhar para o autor e consumador da sua vida, né? Porque nós sabemos que quando nós somos chamados para fazer a obra, nós temos que entender que nosso foco é Cristo. O nosso foco não é o irmão da sua direita, da sua esquerda, é o Senhor, meu querido. Por isso que nós temos que entender que quem te chamou foi o Pai, foi o Senhor, meu querido. Não foi aquele que te afrontou, não foi aquele que te julgou, foi o Papai. Que mesmo que muitos tentam se levantar contra a tua vida, mesmo que muitos tentam falar mal, mesmo que muitos tentam te apunhalar,
Lembra o que Ezequias vai falar em 2 Crônicas 32:7? O que está conosco é maior do que está com eles. Então você vê que mesmo que muitos tentam parar você, Deus é contigo. Deus guarda das aflições, das adversidades. Porque nós sabemos que viver para Cristo não é fácil. E tem pessoas que, infelizmente, que não querem mais passar por esse processo. Muitos não querem prosseguir mais. Porque muitos querem parar. Querem voltar para trás. Né? Lembra quando Paulo fala para tirar o espinho? Ele pede para o Senhor tirar o espinho. O que representa o espinho? As lutas, as adversidades, as afrontas. Mas Deus falou para Paulo, não, porque a minha graça te basta. O teu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Pois me gloriarei na minha fraqueza para que habite em mim o poder que há em Cristo. Pois eu sinto prazer na fraqueza, na injúria, na necessidade, na perseguição, na angústia por amor a Cristo. Porque quando eu estou fraco, aí que eu estou forte. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9 e 10. Então isso mostra, meu querido, que Deus dá o que? A graça para nós. Que mesmo que você venha ter pouca força, meu querido, Deus te sustenta. Isaías 41:10, na parte final, eu te sustento com a 10 da minha justiça. Mesmo na pouca força, Deus te renova. Isaías 40:31, os que esperam no Senhor renovam a sua força. Subirão com asas como de águia, subirão e não se cansará. Subirá e não se fatigará, meu querido. Mesmo na pouca força, Deus te fortalece. Filipenses 4:13, posso tudo naquele que me fortalece, meu querido. Aleluia. Então não se preocupe, Deus é com você. E mesmo que muitos tentam te afrontar, te apunhalar, mesmo que muitos venham falar mal de você, permaneça na verdade, permaneça com a semente, meu querido, porque entenda uma coisa, o importante não é como você começa, mas como você termina, porque uma pessoa que passa por um processo, que anda com Cristo, pode ter um começo de dor, um começo de luta, um começo de levante, mas o final é bênção, o final é alegria, o final é consolo, meu querido, porque o salmista diz, Salmo 126, versículos 5 e 6. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegrias. O que leva a preciosa semente andando e chorando, colherá 100 vezes mais com alegria, trazendo de volta os seus molhos. Eita, meu Deus, sube canta mar. Harabacadabaçô. Harabacandarai. Pegande cabandá. Meu Deus! Então, meu querido, não pare. Mesmo que as coisas não estão difíceis, mesmo que venham as afrontas, mesmo que muitos te rejeitam, foca no alvo, meu querido. Como Paulo diz aos Filipenses, capítulo 3, versículo 14, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Porque nós sabemos que o nosso foco principal é Cristo. E tem vezes estão focando em A e em B e em C, meu querido. E nós temos que entender que quem pagou o preço por você não foi fulano, não foi Beltrano, não foi Ciclano, não. Foi papai. Foi Cristo, a qual pagou o preço com morte de cruz, Filipenses 2:8. A qual se fez maldição no madeiro, Gálatas 3:13, meu querido. Então nós entendemos, aleluia, que Deus ele tem o melhor para Deus, ele tem o melhor para mim, para você, né? E você vê que a maior promessa é qual? É a salvação. E você vê que o Senhor nos concedeu a graça não merecida, mesmo sendo falho e pecador, mas Ele concedeu essa graça. Porque como diz Paulo em Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E nós entendemos o preço que Ele pagou por nós, né? Aleluia. Vamos ler aqui, ó, no começo de novo, só para finalizar. Olha o que Paulo vai falar, ó, versículo 31. O que diremos por essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha, ó. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque quem é escolhido de Deus, Deus guarda. Porque mesmo que o inimigo ele tenta de diversas maneiras parar a sua caminhada, tentar parar o seu chamado, permaneça submisso, meu querido. Guarde o seu coração para com ele. Porque nós sabemos que, independente da circunstância que você vem estar passando, Deus é com você. Aleluia. Então não importa a situação, Deus é contigo.
em todas as circunstâncias. Então, a afronta vem? Vem. A adversidade vem? Vem. Deus é contigo. Aleluia. Verso 32. Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes entregou por todos nós, viu? Então ele não entregou só para um, foi para toda a humanidade, para que por meio dele viéssemos receber essa graça. E como recebemos essa graça, sobre ele, Bruno? Conforme a gente se humilha, se arrepende e deixa o nosso mau caminho e entrega a nossa vida para Cristo. Né? E a partir daí nós seja o quê? Uma nova criatura. Porque Deus ele vai o quê? Nos purificar. Né? Ele vai tirar o quê? O nosso pecado, a nossa transição. Como? Conforme a gente abrimos nosso coração para com Ele e deixamos Ele trabalhar a nossa vida e que nós venhamos a cada dia renunciar às nossas vontades, os nossos desejos. Aleluia, glória a Deus. Para ver uma vida com Ele e ser um dos seus imitadores. Aleluia, glória a Deus. Né? Ó, vamos lá, ó. Como não nos dará também com Ele todas as coisas? Né? Por quê? Porque sabemos que Cristo passou por tudo isso. Passou por sofrimento, por calúnia, por zombação. Mas deixou de pregar a verdade? Deixou de ensinar o teu povo? Não. E é assim. Porque nós sabemos que viver para Cristo é fácil? Não. Por isso que o apóstolo Paulo diz: sede meus imitadores como sou de Cristo. 1 Coríntios 11:1 e Filipenses 2:5. Que haja o mesmo sentimento que houve em Cristo. É ser diferente, meu querido. Que mesmo que muitos venham te julgar, te afrontar, ou te julgar, faça aquilo que é bom, faça aquilo que é agradável. Como o Salomão diz, nunca pague o mal com o mal, mas pague o mal com o bem. Né? Porque Deus é luz e não trevas. Porque Deus nos chamou não para ser igual ao mundo, mas para ser igual a Ele. Né? É difícil? É claro. Porque nós sabemos que devido que vão o quê? Nos desanimar, vão nos colocar para baixo, vão nos caluniar, vão zombar a nossa cara. Né? Por quê? Porque muitos, evidentemente, que pregam a verdade não vão querer nos ouvir. Por quê? Porque muitos vão falar que nós estamos escandalizando, muitos que nós estamos falando barganha, nós estamos falando um monte de picuinha. Isso aqui tem pessoas que não querem ouvir mais a verdade. Né? Não querem ouvir bom testemunho. Não querem mais ouvir o verdadeiro evangelho. Mas nós temos que entender que quando nós somos chamados para pregar o evangelho, quando nós somos chamados para pregar o evangelho, nós temos que entender que devemos permanecer. Mesmo com as lutas, os levantes, as ovações, a adversidade, que nós devemos permanecer na verdade, meu querido. Mesmo que muitos tentam distorcer, mesmo que muitos tentam oferecer pratos para tentar te corromper, para te afastar de Deus. Porque é isso que o diabo quer. Ele quer oferecer pratos para tentar te afastar, para tentar de qualquer maneira te corromper, para tentar de qualquer maneira te arruinar. Né? E por isso nós temos que estar cada dia comendo de quê? Da palavra. Né? Porque devemos comer e beber dessa palavra. Né? Olha o que Paulo vai falar aqui, ó. 1 Coríntios 10:31. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer. Ó. Portanto, ó, 1 Coríntios 10:31. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, quando ele fala isso, ele fala do quê? Revestimento. Ele fala de edificação, ele fala de submissão. Né? Porque nós sabemos que o diabo tenta, claro. Mas o apóstolo Tiago diz em Tiago 4:7. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então nós entendemos, meu querido, que devemos estar cada dia submisso. Devemos cada dia guardar o nosso coração para com o Senhor. Porque mesmo que a luta venha, a afronta venha, a adversidade venha, permaneça com a palavra, permaneça com a preciosa semente, permaneça em submissão para com Deus. Porque Deus vai estar com você em todas as situações e não permitirá que nenhum mal venha sobre a tua vida. Né? Então nós sabemos que Deus vai permitir situações, mas também Ele vai guardar os seus. Ele vai livrar. Né? Porque sabemos que mesmo que muitos falam que não tem jeito, que fala que acabou, mas entenda, maior é aquele que te chamou.
Maior aquele que te escolheu. Maior aquele que tem uma obra na sua vida. E mesmo que as coisas venham estar difíceis, permaneça na palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos voltar aqui, né? Verso 33. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica. Então, quem tentará? É Deus que faz o quê? A justiça. Isso é a forma que quem está no Senhor, Deus ele faz justiça no tempo certo. Por quê? Porque ele guarda o momento certo para guardar ele contra os seus adversários. Porque mesmo que muitos tentam te afrontar, mesmo muitos colocaram baixo, permaneça na justiça. Permaneça na verdade. Porque muitas vezes queremos o quê? Pagar com moeda. Mas é como eu falei, nunca pague o mal com o mal, mas pague o mal com o bem. Porque você vê que quem está na verdade, Deus faz justiça. Porque como diz o apóstolo Paulo, Romanos 12, 19. Não vos vinguei a vós mesmo, mas dai lugar à ira. Porque minha é a vingança e eu recompensarei, diz o Senhor. Então Deus ele faz a vingança, ele guarda a sua ira contra o inimigo. Quer ver? Livro de Naum, ó. Livro do profeta Naum, capítulo 1, versículo 2. Aleluia. Livro do profeta Naum. Olha o que o profeta Naum vai falar. Versículo 2. Naum, capítulo 1, versículo 2. O Senhor é um Deus zeloso e que toma vingança. O Senhor toma vingança e é cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos, viu? Então Deus ele espera um momento certo para fazer a sua vingança. É uma forma figurativa que ele está falando que ele vai fazer a sua justiça contra os seus inimigos. Olha que coisa tremenda. Então, meu querido, descansa na justiça de Deus. Porque quem tentará contra os escolhidos do Senhor? É Deus que vai fazer justiça. É Deus que vai fazer a vingança por você. E Ele vai te recompensar. Aleluia, glória a Deus. Né? Verso 34. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à destra de Deus. E também intercede por nós, viu? Então você vê que Ele intercede por nossas vidas. Né? Aleluia. Então ele morreu na cruz e ressuscitou no terceiro dia. Está o quê? E ele ainda intercede por nós. Está o quê? A sua direita, ou a destra do Senhor. Né? E está intercedendo pela minha e pela tua vida. Né? E para aqueles que não conhecem Ele, para que venham também se voltar para Ele. Glória a Deus. 35. O que nos separa do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? O que está te impedindo de buscar a Deus? O que está te separando do amor do Senhor? É a luta, é a afronta, é a adversidade. Tem pessoas que estão parando por meio de situações. Tem pessoas que estão trocando a palavra de Deus por palavra de barganha, picuinha, palavra de balela. Olha que coisa, né? Muitos estão, infelizmente, deixando de lado a palavra. Porque quando estão que estavam apresentando mais, por meio das coisas que estão acontecendo nos dias de hoje, muitos deixaram o primeiro amor. E nós sabemos que os dias que estão passando são tempos difíceis, são tempos trabalhosos. Mas Deus é tão maravilhoso, é um Deus tão amoroso que Ele nos ama, Ele se preocupa. Que mesmo que para a humanidade não tenha esperança, o Senhor diz, ainda há esperança para a árvore cortada. E nós somos comparados como a árvore, que mesmo que não venha dar fruto, o Senhor fala, ainda tem esperança. Que mesmo que o mundo diz, não tem jeito, Deus fala, tem jeito. Que mesmo que o mundo diz, acabou, Deus fala, ainda não. Que mesmo que o mundo diz, não tem mais vida, Deus fala, ainda tem vida aí. Porque quem faz é Ele, quem muda é Ele, quem transforma é Ele, quem muda é Cristo é Ele, quem dá o trabalho na sua vida é Ele, meu querido. Que mesmo que o mundo rejeite, o Senhor nunca rejeita os seus. Como diz o profeta Isaías, capítulo 49, versículo 15. Pode uma mãe se esquecer do seu próprio filho, mas todavia não se esquecerá de ti. Aleluia, glória a Deus. Né? Para finalizar, 36 ao 39. Como está escrito, por amor a Ele somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais
do que vencedores por aquele que nos amou. Viu? Então nós sabemos que a luta vem, mas a vitória é certa. Então não se preocupe. Mesmo que muitos tentam parar a tua caminhada, mesmo que muitos tentam parar a tua bênção, mesmo que muitos tentam lançar para a contrária, permaneça caminhando, permaneça pelejando, meu querido. Porque no tempo certo, na hora certa, Deus vai fazer você cantar o hino da vitória. Porque quando o Senhor faz, ninguém vai impedir. Perdão, gente. Perdão. Quando o Senhor faz, ninguém abate. Quando o Senhor abre, ninguém fecha. Aleluia. Porque como diz Isaías 43:13, antes que houvesse o dia, eu sou, e não há ninguém que possa escapar de minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Quem vai impedir? Porque quando ele fazer, ele vai fazer. E ninguém poderá abater aquilo que o Senhor tem preparado. E no tempo certo você vai cantar o hino da vitória. Como diz Cantares de Salomão, capítulo 2, verso 12. O tempo de cantar chegou. E o tempo de cantar vai chegar no tempo certo. Basta você continuar firme. Basta você continuar combatendo. Basta você continuar guerreando. Mesmo que muitos tentem esmorecer a sua fé. Lembra o que o salmista vai dizer? Os que confiam no Senhor são como montes de Sião. Quem não se abala, permanece para sempre. Que nós vamos continuar guerreando, meu querido. Né? Porque nós sabemos que o nosso tesouro, nossa promessa não é terrena. Nossa promessa não é terrena. É celestial. Porque como diz Paulo a Timóteo, 2 Timóteo 4, versos 7 e 8. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Porque a coroa de justiça está reservada, a qual o juiz dará naquele grande dia. Não somente a mim, mas a aqueles que amarem a tua vinda. Né? Então nós sabemos que a vitória é certa, meu querido. Então permaneça firme. Mesmo que a luta venha, mesmo que os levantes venham, mesmo que a adversidade venha. Continue. Lembra o que Jesus vai falar lá em Mateus 5, versículo 10, 11 e 12. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vocês que quando injuriarem, perseguirem, mentirem, e dissessem todo mal contra vós por minha causa. Mas exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. Porque os profetas que vieram antes de vocês também foram perseguidos. Então nós sabemos que, da mesma forma que os profetas foram perseguidos naquela época, nós também somos perseguidos no dia de hoje. Mas entenda, meu querido, o importante não é como começamos, é como terminamos. E uma pessoa que anda com Cristo pode ter um começo difícil, doloroso, complicado. Mas a vitória vem, a bênção vem, que é o nosso final. Conforme a gente esteja firmado na presença do Senhor e permanecendo no querer e na vontade de Deus. Né? Para finalizar, porque eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principais, nem os principados, nem a potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Viu? Então nada pode nos separar do amor do Senhor. Que mesmo que venha as adversidades, afrontos, levantes, nada poderá nos separar do amor. É muitos que entendem isso? Não. E a promessa que Deus tem para nos salvar é para todos? É, mas nem todos vão querer. Porque, como diz Paulo a Timóteo, que nos últimos tempos alguns apostariam da fé. Né? A qual daria ouvido a espírito enganoso e doutrina demoníaca. E é o que está acontecendo. Pessoas que infelizmente estão se esfriando. Tem pessoas que vêm com meio de luz, estão parando, estão desistindo. Mas aquele que está firme continua. Que independente da circunstância, olha somente para o alvo, meu querido. Olha somente para o Senhor. E permaneça firme até a volta do Pai. Para quando chegar aquele grande dia, para quando a gente está preparado para a volta dele, meu querido. Pois como diz o apóstolo Tiago, capítulo 1, versículo 12. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, e quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual sou prometido para mim e para você. Então, meu querido, não se preocupe. Se você se chama para uma grande obra, não se preocupe, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque se Deus está na frente, pode vir luta, pode vir o levante, pode vir a adversidade, pode vir o sambalai, pode vir também, pode vir o que for. Mas se Deus chama para uma grande obra, não pare. Que mesmo que o inimigo tenta parar,
Mas se você estiver firmado na palavra que é o Senhor, lembra o que Jesus fala a Pedro, em Mateus 16, verso 18. Sobre essa pedra eu edificarei para que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, contra a tua igreja. E mesmo que muitas vezes você não compreenda o trabalho de Deus, lembre o que Jesus fala a Pedro em João 13:7. Você não entende agora, mas você entenderá depois. Então, meu querido, permaneça. Mesmo que venha as afrontas, a adversidade, Deus está com você. É Deus que justifica. É Deus que te guarda. E entenda que por meio de toda a luta, afronta, adversidade, levante, tem uma vitória te esperando lá na frente. Amém, meus queridos? Que Deus abençoe a vida de cada um. Amém? Se inscreva no meu canal, tá? E compartilhe, tá bom? Ajude o canal para chegar a 200 inscritos, tá bom? E queria dizer que semana que vem eu vou começar uma nova campanha no canal. Que o tema é Ainda há Esperança. Jó 14:7. Vai ser 3 dias, já tem os pregadores, tá bom? E logo vou tá mostrando, tá bom? No WhatsApp, nas redes sociais, tá bom? Ajude lá o canal, tá bom? Nos acompanhe, tá bom? Que Deus abençoe a vida de cada um. Fique com Deus e ficam todos na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe.